Olá, seja bem-vindo ao Conexão Veículo, programa sobre carros que você assiste aqui no canal ABC, nos canais 527 da Operadora Claro, 609 da Operadora Vivo e também nas redes sociais em @canal ABC Oficial. Hoje, aqui no Conexão Veículos, nós vamos falar sobre o mundo dos seminovos. Eu estou aqui recebendo nos estúdios o Ricardo Sanches, que é diretor de seminovos do Grupo Viamar. Ricardo, seja bem-vindo aos estúdios. Muito obrigado, eu que agradeço aqui a presença, a participação nesse programa, o convite de vocês para participar e falar sobre esse mercado de seminovos na nossa região. Um mercado altamente aquecido, né? Muito aquecido. Muito aquecido. Nessa fase. Hoje nós estamos no auge do aquecimento. Todo início de ano tem um forte aquecimento no mercado de seminovos. Muito bem, mas antes de seguir aqui com as perguntas para o Ricardo, eu quero convidar você a acessar o site viamarseminovos.com.br, porque lá você vai encontrar todo o estoque de seminovos do Grupo Viamar. Tem todas as marcas para você, carros com 1 ano de garantia e qualidade para você colocar o seu carro novo na garagem. Aí você vê o site na sua tela, você vê que é um site, olha, muito bem organizado, tem todos os veículos aí, 1 ano, modelo, preço. Então, o que você vê no site é exatamente o que você vai negociar junto com os vendedores do Grupo Viamar. Claro, né? Esse preço é aquele preço que está no site, mas sempre dá para tirar uma beiradinha ali, né, Ricardo? Nós somos bons de negócio. Olha aí. Não gosta de perder negócio. Aí, não se perde negócio, você já ouviu, né? Então, acesse viamarseminovos.com.br, compareça a uma das lojas da Viamar, do Grupo Viamar. São 5 marcas, nós temos Hyundai, Chevrolet, Kia, BYD e também São 5 marcas. A Tóquio Nissan. Tóquio Nissan, pois é. Fui avisado aqui, eu não sei porquê. Max, Tóquio, BYD, Kia e Chevrolet. Todas as marcas aí para você conferir no Grupo Viamar, tá certo? Vamos começar nosso papo aqui, Ricardo. A pergunta... Só para concluir, aqui são 5 marcas, 18 lojas, 18 pontos de... 18 pontos de venda, né? 18 lojas... por São Paulo e ABC. Exatamente, 18 lojas para você poder comprar o seu seminovo. É que como é bastante loja, são bastante bandeiras, a gente às vezes acaba deixando escapar alguma coisa, né? Sem problema. Bom, Ricardo, começando aqui nosso bate-papo, como é que hoje, você falou que é um mercado que hoje, né, principalmente no começo do ano, ele é bastante aquecido. Como é que está o público desse mercado? É o público que está em busca de um 0 km, mas às vezes ele vê que o poder aquisitivo dele não comporta e ele acaba indo num seminovo, às vezes no preço de um 0 km, mas um seminovo melhor, para ele poder ter mais requinte, mais conforto e tudo mais? Olha, nós no Grupo Viamar a gente procura, né, deixar em todos os nossos espaços, showroom de atendimento, diversificar bem isso. É óbvio que dentro de um ambiente, de uma concessionária, o maior alvo seria justamente o público que busca o veículo com até 3, 4 anos de uso. Certo. Mas nós temos veículos com mais tempo de uso e com qualidade para que seja exposto nas nossas lojas e são vendidos todos com garantia, 1 ano de garantia, são inspecionados, revisados internamente e se tiver em condições de comercialização interna no concessionário, a gente deixa ele à venda, mesmo sendo um veículo de menor valor. Certo. No concessionário, eu acredito que hoje o nosso foco, a quantidade maior de procura e tanto as nossas oportunidades de negócio e a procura está em torno de veículos até 3 anos, 4 anos de uso é o que mais a gente comercializa. Hoje a gente operando, você falou qual que é o público, o ticket médio hoje de venda de um veículo usado, a gente está atingindo aí perto dos 85, 95 mil. Então assim, é um carro abaixo de 100 mil reais, sendo que o zero hoje ele parte do 100. Então é um público muito próximo do 0 km, só que às vezes ele busca um pouco mais de opcionais, um carro um pouco maior, um carro um pouco mais completo, com espaço para família, porta-malas maior, que no 0 km, no de entrada, na faixa de primeiro preço de 0 km, ele vai encontrar o carro menor, o carro mais popular. Então a gente trabalha nessa linha. A gente vê, por exemplo, né, que o mercado de 0 km, hoje aqui no Brasil, os veículos eles partem aí aproximadamente dos seus 85 a 90 mil reais, né? Estamos falando de Kwid, Mobi, o próprio Onix, né? Na sua versão mais básica com câmbio manual. O de entrada câmbio manual, isso. O de entrada de câmbio manual, né? E aí a gente vê justamente as pessoas falando, poxa, eu vou dispor às vezes desse valor para ter um carro 0 km, sendo que com este valor muitas vezes eu compro um carro mais sofisticado.
muitas vezes um SUV que comporte melhor a família, que ofereça um melhor conforto, né? Exato. Mas você falou de um ponto bastante interessante sobre a questão da garantia de 1 ano, né? Ok. Que é uma garantia que basicamente ninguém oferece no mercado, né? Hoje, lojas multimarcas trabalham somente com garantias de 3 meses, né? Que é o regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor, mas vocês oferecem 1 ano. Como é que é feito essa vistoria? Você tem noção de quantos itens são vistoriados para poder chegar e oferecer esse 1 ano de garantia para o cliente? Sim, é feita uma inspeção inicial. A gente, no momento da aquisição do veículo, tem o processo de avaliação, Sim. que já é detectado alguns itens. Após a aquisição do veículo, a gente tem a inspeção interna, como são os nossos inspetores ali, e é feito uma verificação do estado com todos os itens de uso, de segurança, enfim, do veículo. Tem uma revisão prévia antes dele estar à disposição de venda. E é óbvio que, como é um produto usado, seminovo, às vezes teve 1, 2 ou 3 proprietários já anterior, Sim. a gente preza para que isso seja muito bem feito, mas a gente sabe que, por se tratar de um produto usado, muitas vezes a gente tem alguns itens que acabam sendo, né, por isso da garantia de 1 ano, que é para transferir para o cliente essa confiança, esse conforto de que, se ele tiver algum problema, ele vai ser bem assessorado, bem assistido pelo Grupo Viamar. Então a gente tem essa linha de produção de usados. A gente recebe, faz uma inspeção e ele chega a ser... Nas garantias, a gente tem hoje níveis de garantias. Nós temos a básica, nós temos a Prime, nós temos a Essence, que são garantias que abrangem alguns itens. Então a gente dá para o cliente, como cortesia, como fazendo parte da negociação, uma garantia que ela aceita até 70 itens do câmbio, motor e todos os itens periféricos do veículo adquirido. E aí o cliente ainda tem a opção de fazer um pequeno upgrade e passar isso para 110, 130, até 170 itens aí de garantia. Legal. Então a gente tem essa opção para o cliente, mas 100% das nossas negociações são com garantias de 1 ano e itens periféricos a câmbio e motor. Olha aí, então... E de segurança, claro, né? Segurança, com certeza, né? Você que muitas vezes olha e fala, loja sendo concessionária ou sendo multimarcas, na hora de fazer a compra do veículo, tudo a mesma coisa? Você vê que não, né? Você viu que existem itens de garantia, itens que são inspecionados para que seja dado a melhor garantia. E ter a garantia do Grupo Viamar de 1 ano e você ter também um carro que foi totalmente revisado em concessionárias, tem procedência de manutenção histórico, né, Ricardo? Isso também melhora a avaliação numa eventual troca, né? Aí melhora até a nossa condição de compra, a gente paga um pouco melhor do que o mercado. A Viamar é um ícone no mercado com relação à aquisição, à compra, né? Então, a negociação que envolve usados como parte de pagamento, nós estamos em uma posição muito privilegiada no mercado. A gente atinge na nossa região, a gente tem uma liderança nisso. Então, isso tudo nós trabalhamos com uma central de captação, né, de compras, os avaliadores são todos treinados e justamente esses itens são muito bem valorizados no momento da aquisição do veículo. Certo. Se o carro tem todas as revisões em concessionária, se o carro tem uma quilometragem compatível com o ano do carro, enfim, estado de conservação geral do carro, a gente sobe o nível da paga da aquisição do carro, da avaliação. E obviamente ele vai ser exposto no mercado por uma condição melhor de venda também. Sem dúvida. Okay? Com certeza. Ricardo, agora eu vou te fazer uma pergunta falando sobre o perfil do consumidor, porque a gente vê, por exemplo, né, como você falou, é o perfil do consumidor que está buscando um carro, às vezes 0 km, mas não consegue chegar junto do valor, né, como nós falamos, mas muitas vezes as pessoas elas estão procurando algo diferenciado no mercado, e o diferenciado que nós temos hoje são os carros com algum tipo de eletrificação. Okay. Né? Vocês hoje vendem a BYD e também a Kia, né? E a Hyundai também, que tem a sua eletrificação, a própria Chevrolet, né? Com o Blazer EV, o Equinox EV e também o Captiva EV. Uma grande promessa. Pois é. O dele está bem promissor pra gente. Do Equinox? Olha só. E do Captiva? Isso, mas do Equinox principalmente, que está com Blazer, Equinox, Captiva, todos são os lançamentos dos carros de maior porte hoje na Chevrolet, mas o Equinox está com uma
perspectiva muito boa de atingir o mercado. Tem o Spark também. O Spark é um pouco menor isso. Que é o jipinho que vem para brigar aí com o BYD Dolphin Mini. Você que acompanha o mercado automotivo minimamente já sabe disso. E como é que é o público que chega numa concessionária e não sabe o que vai comprar? Então, por exemplo, o cara chega na loja, olha esse estoque aí que vocês estão vendo na tela, um monte de carro, um monte de opções diferenciadas e com qualidade para se comprar, e aí o comprador olha e fala: pô, gostei daquele carro ali, um BYD, o Dolphin Mini, que quando nós fomos gravar lá, inclusive, tinha uns 4 ou 5 ali expostos. Como é que o cliente ele olha para esse carro? Ele olha torto ou ele já começa a aceitar melhor a ideia de ter um elétrico usado? Não, o mercado de elétricos usados ele está numa fase de ascensão forte, né? Então, assim, como no 0km também. Sim. Então, ele vem invadindo o mercado, ele vem preenchendo o espaço aí do mercado de forma bem agressiva e rápida. Eles chegaram de uma vez com força para ficar mesmo. Sim. E nessa fase, que eu acredito que ainda estamos vendo uma fase inicial, a gente está com... Hoje eu não tenho dúvidas que o mercado de elétricos está numa fase ascendente forte. Então a gente tem todos os veículos que são comercializados, que estão entrando basicamente pela BYD e pela Kia, que a gente são os que mais adquirem esses carros como parte de pagamento, já seminovos, com menos de 1 ano de garantia, ou até 1 ano de garantia, não mais do que isso, porque são todos carros novos, né, de 22, 23, são os mais velhos. Então, assim, a gente esses carros, eles não esquentam na loja. A gente encosta na loja, se ele tiver em condição perfeita de uso, se ele tiver com o preço bem equalizado no mercado, ele é um carro de venda fácil. Então a gente está com uma aceitação muito boa e ainda é um mercado que ele está crescendo e a gente não tem, é um carro que tem procura no mercado e não tem tanta exposição, ainda não tem tanta oferta. Sim. Então ele tem um giro muito bom. Não é o nosso hoje o carro-chefe de seminovos, o elétrico ainda, mas ele está numa fase crescente. Legal. Mas ainda existe aquela coisa do consumidor olhar e falar: poxa, um Onix está custando 100 mil reais e um Dolphin Mini está custando 100 mil reais usado. Os dois na mesma situação. E ainda existia aquele medinho da pessoa olhar e falar: pô, mas e na hora que eu for revender? Porque a gente sabe que o brasileiro ele não é comprador de carro, ele é vendedor, né? Sim, ele gosta de saber o que ele vai vender. Ele já compra querendo saber o quanto que ele vai vender. Saber o quanto que ele vai vender o veículo dele, ele não está preocupado com um carro para ele, ele está preocupado com um carro para os outros muitas vezes. Né? Tem essa coisa, pô, mas vai desvalorizar? Como é que tá? Essa é a pergunta constante, né? Talvez seja a pergunta do milhão ainda, mas a gente ainda não tem esse esclarecimento para ele. Mas existem compradores específicos para o elétrico hoje seminovo e direcionado para outra linha. Então, assim, hoje, entre o pequeno, combustão, híbrido e elétrico, a gente tem... Eu acredito que a única dúvida do elétrico hoje é a duração de bateria, é com relação a problemas com o carro, se a gente vai ter peça suficiente para reposição de mercado. Enfim, são todas as dúvidas que qualquer tipo de lançamento já gera um questionamento com o comprador. E o elétrico está chegando muito forte porque o elétrico como a gente teve, é uma tecnologia nova, ele é super avançado e ele tem alterações também constantes. Então você percebe que a gente já tem muitos elétricos 23, 24 já sendo trocados por 25, talvez os 26 que já estão chegando. Então, assim, com pouco tempo de uso, a pessoa já troca. Então são carros com baixa quilometragem, carros que estão... E essa dúvida, eu acho que ela vai se dissipando conforme o cliente vai percebendo que ele veio mesmo para ficar. Então, assim, todo início de projeto temos problemas. Então, talvez, assim, as dúvidas vão gerando, mas talvez hoje o elétrico ele perde um pouco mais de valor do que o combustão, justamente por essa dúvida de mercado. Que a gente essas confiança. Mas a partir do momento que a gente constatar que a bateria vai ter uma durabilidade boa, que o carro tem uma quebra, que a revisão dele é mais barata, que ele gera economia de combustível, enfim, todos os atrativos que ele tem, com certeza ele vai invadir. Mas eu acho que ainda demora, o nosso mercado é gigantesco, por mais que estamos vendendo muitos elétricos, ainda estamos aí, temos uma longa jornada pela frente, até
falar que realmente mudou o processo. Até porque a gente vê, né, Ricardo, veículos, hoje os elétricos eles são vendidos com 5 anos de garantia e baterias com 8 anos de garantia. Né? Então, boa parte dos elétricos seminovos que você vai ver no showroom do Grupo Viamar, muito provavelmente ainda deve ter seus 5, 6 anos de garantia de bateria. Né? E normalmente a gente sabe que o brasileiro, como um todo, né, ele não tem o costume de passar uma década com o carro. Sim. Né? A troca, muita gente fala, olha, para mim 2 anos a troca de carro é mais do que o suficiente e tá tudo certo, né? Entre 2 e 3 anos. Então, muito provavelmente você que está nos assistindo nesse momento, que vai chegar lá no Grupo Viamar e vai olhar e vai falar, poxa, eu gostei desse Song Plus, eu acho que eu vou levar esse carro para casa. Você pode ter certeza que esse carro vai ter os 8 anos de garantia, ou 6 anos, 5, 6 anos, e você vai trocar de carro antes dessa garantia acabar. Né? Então, não há por que ter medo, né, efetivamente. A novidade do mercado gera esse medo, mas ela, aos poucos ela vai se dissolvendo e a gente vai acomodando. Sim. Eu acho que tem, mas ainda nós vendemos bastante elétrico, porque a gente vende o elétrico zero, pegamos na troca, mas ainda não é o nosso carro-chefe de venda, não. Hoje o mercado de elétrico está subindo, mas a gente vende bastante o combustão mesmo. Certo. E o carro-chefe de vocês hoje dentro do Grupo Viamar nos seminovos ainda segue sendo o Onix? Sim. Hoje a gente tem 5 opções, né, que são fortes, que eles caminham junto, estão sempre trocando de posição entre os 5 primeiros ali. Tá. Justamente por ser as nossas bandeiras. Então a gente tem na Chevrolet o Onix e o Tracker, Tá. porque os SUV hoje estão dominando o mercado. É. Então assim, hoje a gente fala muito de Onix, de Gol, de Polo, mas são os pequenos. Mas parece que a tendência do mercado, mesmo aqui no Brasil, está sendo de passar tudo para os SUVs e os mini SUVs. Então hoje, se a gente pega aí hoje os carros de marca Chevrolet, a gente fica competindo entre Onix e Tracker. Se você vai para Hyundai, a gente tem a competição entre o Creta e o HB20. Então depende muito da situação que eu tenho no meu estoque. Mas o que eu mais vendo são esses 4 entre GM e Kia. E na Nissan, que é o carro fortíssimo lá, é o Kicks, né? Ele acaba, às vezes ele vende mais do que os outros até. Então, ele já ficou algumas vezes em primeiro colocado de venda. Mesmo então, a gente vende muito zero, pega muito Kicks, troca, e o Kicks ele é um carro muito bem aceito no mercado. Então a gente tem custo-benefício, é o tamanho, é o valor, ele acaba se encaixando bem no mercado. Então hoje temos nos SUVs é o Kicks, o Creta e o Tracker, e os pequeno porte, o HB20 e o Onix são os nossos carros-chefes. Agora vamos falar da polêmica que eu prometi no começo do programa, porque a gente vê muito as pessoas falando e reclamando da questão. A internet, viu? A internet, ela às vezes ela é uma solução, mas ela também muitas vezes é um problema. Exato. Né? E aí, então a gente vê o pessoal colocando, anuncia-se um Onix, coloca na internet, a primeira coisa que vem: bomba, correia banhada a óleo, isso não presta, prefiro andar com não sei o quê, prefiro meu Chevette 83, né? Aquela coisa toda. E a gente sabe que não é bem por aí, né? Porque foram casos muito isolados, né, que nós tivemos de correias estourando, porque o que acontece, basicamente, tá? Para você entender. Quando você utiliza o óleo errado, tá? No Chevrolet Onix, ele vai deteriorar a correia dentada, essa correia dentada vai gerar resíduo para dentro da câmara do hidrovácuo e vai te deixar sem freio inicialmente e posteriormente pode simplesmente explodir o seu motor, tá? É algo que pode acontecer. Cada 10 mil. Um a cada, né? Assim como foi os Onix que pegaram fogo quando foram lançados, né? Que foram 3 unidades apenas e virou um boom na internet isso de que o Onix pega fogo. Calma, gente. O maior problema nesse caso do Onix é que justamente foi o que você falou. Essa divulgação que aconteceu aí. Hoje a internet força muito. Então assim, você coloca um assunto, um problema, e ela desparrama de uma hora para outra de forma generalizada. E o que acontece aí é justamente com você. Hoje o Onix, por ele ter esse processo de correia olhada, ele deve ser utilizado o óleo apropriado. Então, os carros que apresentaram problema foram carros com a manutenção feita de forma incorreta. Aí surgiu, mas então ele é mais propenso a ter esse problema. Não. É muito raro
no Onix No ter Onix esse problema. acontecer, não foi um volume imenso. O que aconteceu foi a divulgação errada. Tanto é que ele deu uma reduzida de vendas por pouquíssimo tempo e hoje já assumiu de novo a liderança. Quem tem o Onix não aceitou essa coisa. Quem não tem é que fica com essa Mas eu sei, dúvida. é o que eu sempre falo na quem internet. tem o Onix é um carro excelente. Se você pegar esse novo motor turbo, é fantástico. Se você dirigir um carro desse, você não vai querer um outro pequeno, você não vai querer um outro. Ele é rápido, econômico, ele é confortável. Então, assim, é um carro muito bom. Com relação à correia, o tratamento é justamente, colocou óleo ruim, isso em qualquer carro, né? Talvez para correr. Mas se colocar óleo ruim em qualquer tipo de carro, vai acontecer a mesma coisa. Exatamente. A gente quando fala isso, porque assim, existem algumas especificações de óleo, tá? A gente tem o famoso óleo API-SN Isso. e tem o Dexus, que é o óleo que tem que ser utilizado no Onix. E às vezes por 4, 5 reais de diferença no litro, né, Ricardo? As pessoas acabam negligenciando a manutenção, causando esse problema no veículo, e aí o carro vira uma bomba, infelizmente, né? Dá para resolver, tá? Quando você coloca o óleo errado, basta você trocar e colocar o óleo certo, que não vai ser de uma hora para outra também que vai deteriorar, né? A GM, por ser um carro de alta confiança, a própria GM trouxe isso para dentro e passando por uma inspeção ou se certificando de que realmente foi utilizado só óleo correto durante toda a vida útil do carro até o momento, a GM está dando uma garantia estendida de quase 10 anos. Então ela chega a 10 anos. São 240 mil quilômetros que você pode rodar com o carro sem antes substituir a correia, porque diferente da corrente de comando, a correia dentada, né, ela necessita dessa manutenção. Curiosamente, este motor que nós temos aqui, o 1.2 principalmente, do Tracker, sim, ele também é vendido nos Estados Unidos. Sabe quantos americanos reclamam de correia dentada banhada a óleo? Não, mas imagino que muito pouco. Nenhum. Não tem reclamação, justamente porque... É que eles não têm essa cultura de colocar um óleo fora do padrão. Exato, a manutenção lá é feita da forma correta. Então você pode ficar tranquilo com relação a isso. Eu falo isso como jornalista especializado no setor automotivo e tendo aqui o diretor de vendas de seminovos do Grupo Viamar, que também atesta essa qualidade do veículo. Perfeito. Tendo as manutenções, está tudo certo, né? Mas isso daí, muita gente torce o nariz, né? Sim, ainda. Sim, torce sim. Mas com muito menos intensidade do que foi feito há 2 meses atrás. Isso foi um momento, foi uma onda só. Mas a gente já superou. Hoje o Onix é um dos que a gente mais vende, o que mais compra. Sim. Então ele tem um posicionamento de mercado excelente. É um carro que eu não tenho dúvidas que é um bom carro. Eu também não tenho dúvidas, até porque a gente já conhece um carro econômico, confiável, né? Que tem um motor muito bom de 116 cavalos, se eu não estou enganado. Um turbo. Né? Anda muito bem, bebe pouquinho, que é o que o brasileiro busca, né? É leve. Economia. Hoje o Onix nessa categoria é um dos carros mais, assim, a dirigibilidade dele eu acho fantástica. É um carro bastante no chão, né? Isso chão, é muito bom. Rápido, ágil, versátil, completo. Hoje tem Onix que até com acionamento de estacionamento sozinho, então assim... É verdade. Eu já tive a oportunidade de andar nesse carro, é bem legal. Ver um hatch compacto, né? Como é o caso do Onix. Completo com tudo, super conectado, então assim, legal. Com coisas que o Cruze, que era o sedã médio da marca, não tinha, né, no seu início de vida. Agora, Ricardo, falando um pouquinho mais do mercado de seminovos, hoje a gente sabe que a definição de veículo seminovo é o veículo com até 3, no máximo 4 anos de uso, depois disso passa a ser usado e aí... Em 13 anos para frente, ele passa a ser o velhinho, né? O famoso velhinho. E a gente tem visto como é que, por exemplo, a pessoa tem lá o seu carro velhinho, carro 2008, 2009, né? Às vezes um Corsa mesmo, da própria linha da Chevrolet, e ele chega na concessionária. A gente sabe que muitas vezes esses carros vão para o famoso repasse, né? Que são veículos que são vendidos para lojistas, né? Por às vezes não atender ao nível de qualidade que a concessionária exige para justamente oferecer esse 1 ano de garantia. Né? Tem muito carro que chega nesse número? Sim, a gente para te quantificar aqui entre de 0 a 100 aí em percentual, vamos colocar que eu recebo uns 30%, 25%, 30% dos carros que a gente adquire como pagamento são destinados para o repasse. Certo. Que são carros não totalmente desqualificados, mas que eles fogem da
das regras de qualidade que a gente impõe para colocar o nosso carro na exposição de showroom. Certo. Então, a participação nossa interna é basicamente essa, de 25% a 30% desses carros são hoje considerados como repasse, né? Então, um repasse, são carros que são vendidos no estado. Nós não temos interesse em ficar pelo excesso de uso ou por avanço do ano. Fica difícil de dar garantia de um ano, são carros que a gente não tem como atestar como que ele foi tratado, a manutenção que foi realizada nele nos anos anteriores. Então, já nos carros mais novos, até 3, 4 anos, também a gente já tem uma certa dificuldade, porque não tem como a gente fazer uma inspeção 100% do veículo, deixar um carro usado, transformar ele em zero, ele custaria o preço do zero. Exato. A gente teria que passar ele por todos se envolver todos os custos aí para que esses processos ocorram, ele custaria o preço do 0 km. Então certo. aí é o risco do negócio. Mas a gente sabe que até 3, 4 anos, veículos revisados em concessionárias, veículos de basicamente 1 ou 2 donos no máximo, veículos com aspecto externo de uso e interno de uso, cuidado. A gente tem nós desenvolvemos uma central de compras lá, o pessoal é muito bem treinado para detectar esses pontos. Então ali é feita uma seleção dos carros e a grande maioria fica para ser tratados no nosso sistema de preparação e direcionado para showroom, venda no mercado. E o melhor, a gente não sai fora do preço de mercado, a gente vende no preço de mercado com todos esses atrativos aí para o nosso comprador. Então ele sai com 1 ano de garantia, ele sai com o carro revisado, sai com o carro preparado, cristalizado. A gente preza muito a parte estética do carro. Eu não tenho dentro do showroom um carro com pneu abaixo de meia vida, assim, a gente troca os pneus. Se o carro é perfeito, não tem nenhuma avaria, mas ele teve uma raspadinha na garagem, no que é absolutamente natural. Ele vai ser reparado antes de ir para o showroom. Não tem rodas riscadas, a gente reforma quando tem riscos em rodas, assim, que às vezes a manobra raspa. Então não fica. O aspecto o estético do carro é para que ele fique no showroom como um carro seminovo, muito bem apresentado, tratado, quer dizer, um carro que tem uma qualidade diferenciada no mercado. Esse é o grande atrativo do nosso negócio. Quilometragem interfere? Sempre, né? Sempre. Mas hoje nós estamos falando que a gente tem vários carros aí que às vezes com 2 anos, com quilometragem um pouco acima do que a gente estava habituado a ter, por conta de uso de veículos em aplicativos e tal. Certo. Mas que nesse ponto eu vou dizer para você, aí interfere pouco. Se ele tiver feito as manutenções e muitas vezes sendo utilizado em percursos curtos, com cuidado, o carro não vai ter o desgaste que atrapalha a vida útil dele. Então, até porque a gente sempre fala, né? É melhor você ter um carro rodado, mas que foi feito todas as manutenções em dia e foi muito bem cuidado, do que ter um carro pouco rodado que foi simplesmente negligenciado, né? Não teve troca de óleo, não teve nada, e às vezes o carro com 20 mil quilômetros se torna uma bomba, enquanto de 100, bem cuidado, vai... Eu costumo dizer que ele foi fabricado e ele é feito para que seja utilizado, não para que fique guardado. Então, a quilometragem não interfere desde que ele tenha sido bem usado. Então, é porque chama automóvel, exatamente, né? Automóvel. Então, se ele foi muito bem utilizado e com as manutenções corretamente realizadas, não interfere. O carro ele é projetado para durar 500 mil quilômetros, então não que lógico que hoje o nível de comprador, a cultura do brasileiro, o primeiro ponto que ela vai olhar é observar isso. A gente hoje com esses com tudo que a gente realiza no momento da preparação, a gente deixa isso aí meio que de lado. É óbvio que eu até considero isso como um filtro, né, para nós. A gente não trabalha com veículos com além de 20 mil km por ano. Então, 20 mil km por ano a gente considera que até aí é normal. É que a média também, é a pessoa que usa o carro realmente. É óbvio que a gente tem vários ali que vem trocar o carro com 20 mil km com 5 anos de uso. Então, assim, a pessoa quase não usa. E é o que você disse, se ele foi maltratado, se nesses 20 mil km ele não trocou nenhuma vez o óleo, ele nunca calibrou o pneu, ele deixa para limpar o interno dele 2 vezes por ano, aí o carro vai estar com um aspecto ruim, vamos ter que fazer uma super revisão nele. Sendo que o outro que está com uma rodagem normal, de 15 a 20 mil por ano, mas que tem os cuidados e a manutenção realizada, o carro está em perfeitas condições de uso e conservação. Agora uma última pergunta, até porque nosso tempo está acabando e olha, tinha conversa para mais umas 2 horas aqui, Ricardo. É bom, a gente que gosta de falar de carro não tem jeito, né?
o que hoje a pessoa que está preocupada em comprar um carro, seja um usado ou um seminovo, né, um carro que tenha um pouco mais de idade, o que ela tem que se atentar? Porque, obviamente, a gente sabe que tem muita gente leiga, né, no assunto, que olha o carro apenas pela aparência, mas ela, às vezes, não sabe onde verificar exatamente o que é interessante ver. O que você recomenda para as pessoas, além de, lógico, ir no Grupo Viamar? Eu ia né? começar por isso. Mas isso aí já estava muito clichê, essa sua resposta, né? Eu ia começar por isso, não precisa nem se preocupar com isso, é só passar por uma das nossas lojas. Exato, mas o que você recomenda para a pessoa olhar? Não tecnicamente, porque às vezes a pessoa realmente, como eu falei, ela é leiga, mas na hora de buscar o carro, o que você recomenda? Veja, o carro usado você tem que se atentar a pequenos detalhes, que é o aspecto Sim. como um todo dele, né? Às vezes o próprio cuidado do externo, você tem que olhar o cuidado da pintura. Se a pintura está cheia de detalhes, pequenos riscos, ou Sim. até riscos de conservação, de limpeza, que pode ser... a pintura fica com aspecto ruim. Um carro mal lavado pode ocasionar isso. Exatamente. Os para-choques... Estou falando sem entrar na parte técnica, né? Um carro com várias raladas externas, pneu mal desgastado, rodas raladas, o interior do carro ruim. Isso você consegue observar, então isso aí é fácil de perceber. Sim. E o mais difícil seria estruturalmente, que aí eu acho que a maioria dos compradores não tem, mas hoje esse problema está resolvido. Não só indo até a Viamar, que você não vai ter essa dor de cabeça, Exato. mas também pelas empresas de verificação e laudo cautelar do veículo. Lá você consegue detectar se o carro tem um problema estrutural ou não. Que hoje é o que importa, né? Que hoje você... carro seminovo, com 3, 4, 5 anos de uso, uma avaria que foi refeita, bem feita, isso não é não ocasiona nenhum tipo de problema, nem de dano, nem para o comprador, nem para o veículo. O problema maior é um veículo com dano estrutural, um carro que teve uma avaria que afetou o chassi, que afetou as longarinas, que afetou estrutura de segurança do carro, e que às vezes o comprador leigo não tem como olhar. Então, assim, é muito importante hoje você ter a presença do laudo, né, da operadora de laudo, dela realizar o laudo cautelar do carro, não só um laudo de transferência, que é onde ele faz essa certificação de que o carro não sofreu nenhum tipo de avaria grave. Avarias comuns, vai ser muito raro você não ter nenhum carro seminovo sem avaria. Um raladinho no para-choque... sempre vai ter. Mas se atentar pelos níveis, pela quantidade de manutenção que foi realizada em concessionária, num carro seminovo, se você pegar um carro que nunca fez, você não sabe, cai nesse problema de ter feito a troca de óleo em qualquer posto de gasolina com óleo porcaria, e isso reduz a vida útil do motor, enfim, de tudo. Veículos que já estão, você vai pegar, você sabe que você anda nele e percebe que ele está andando, puxando para um lado e para o outro, não teve alinhamento. Ou balançando. Então, assim, é o cuidado do carro, é o cuidado que a gente tem que ter com o carro, mas acho que o comprador em si deve se atentar a esses detalhes, ou procurar uma loja de confiança para adquirir o seu usado, que nós estamos espalhados por São Paulo, ABC e vários pontos. Loja de confiança, viamarseminovos.com.br. Coloca aqui de novo o site para a gente mostrar para o nosso público que está assistindo nesse momento, porque lá você vai encontrar um grande estoque. Você tem ideia de quantos carros tem? Hoje quase 2.000, estou com 1.800 carros mais ou menos. Quase 2.000 carros para você poder escolher. Carros com 1 ano de garantia, carros revisados, com qualidade, como o Ricardo falou aqui, com procedência e laudo cautelar aprovado também para você poder comprar o seu carro sem problema nenhum. E você ter a certeza de que no momento que você for revender, que você for trocar, você ter a certeza de que você esteve num seminovo com qualidade que a Viamar oferece para você. Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão Veículo, foi um prazer te receber por aqui. Carlos, eu que te agradeço de novo a oportunidade do convite, de poder expor esse assunto para o mercado. Legal. É isso aí, Conexão Veículo fica por aqui e você pode assistir esse programa novamente tanto nos canais 527 da Operadora Claro quanto 609 da Operadora Vivo nas reprises e também pelas redes sociais no @canal ABC Oficial. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.